Chegamos ao terceiro dia da nossa jornada. Até aqui, nós aprendemos que todos nascemos com um propósito eterno, que todos temos uma história escrita para nós desde antes do nosso nascimento. Aprendemos também a importância de ter um relacionamento com Deus e ouvir a sua voz. Depois de ouvir a sua voz e receber dele direcionamento, encorajamento, nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos escolher obedecer. E obedecendo, nós encontraremos um lugar, o lugar exato onde nós devemos estar. Deste lugar flui a autoridade. E não é uma obediência fácil, não é uma obediência qualquer, é uma obediência por fé. É uma obediência acima de qualquer circunstância, é uma obediência talvez apesar do medo, uma obediência apesar das incertezas, das dificuldades. É você crer naquilo que o Senhor falou para você, mesmo que tudo ao teu redor te diga que não, mesmo que as pessoas te digam que não. É você continuar crendo nas promessas do Senhor e caminhando. Obediência. A obediência vai te levar a lugares que você jamais chegaria sozinho. Vai te levar a encontrar o propósito de uma maneira que você nunca seria capaz, né? A autoridade fala muito de lugar, né? Então, trazendo, né, de uma forma prática, a gente reconhece uma autoridade conforme o local que ela ocupa, né? Seja aqui, vamos dar um exemplo, uma autoridade civil, né? A polícia, um governante. A autoridade dele está intimamente relacionada ao lugar que ele ocupa. Quando nós encontrarmos lugar de obediência em Deus, nós receberemos autoridade. E na vida de Paulo, na jornada, eu trouxe hoje para nós aqui Atos 26, do 28 ao 29. E aqui Paulo estava se defendendo novamente para um rei. Era o terceiro rei que ele falava desde que ele tinha sido preso. E já faziam 2 anos que ele estava preso e ele tinha uma palavra de que ele ia a Roma. Mas essa palavra já fazia 2 anos que ele havia recebido. E ele continuava preso e continuava tendo que se defender. E aí ele podia pensar, nossa, eu preciso continuar me defendendo. Deus me disse que ia me levar a Roma e eu continuo aqui. Já fazem 2 anos e nada acontece. Mas ele entendia que ele jamais seria capaz de falar para tantos reis, para tantas pessoas importantes, se ele não passasse por essa situação. Aqui diz assim, então Agripa, que era o rei, né, se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. E Paulo respondeu, peço a Deus que faça aqui por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Aqui, Paulo falava não só para o rei Agripa, falava para outro rei que estava com ele, falava para a esposa do rei, todos os homens eminentes, ele falava para pessoas extremamente importantes. Pessoas extremamente importantes se sentaram para ouvir o que Paulo tinha a dizer, né? Isso só foi possível, né, mediante toda a situação que ele estava passando, né? Ele jamais teria oportunidade de testemunhar de Jesus para pessoas tão importantes se nada disso tivesse acontecido. E o que é interessante aqui é que Paulo sabia tão bem quem ele era, ele tinha a identidade dele tão firmada em Deus, que ele diz, em meio a pessoas tão importantes, e ele numa situação, digamos assim, tão precária, ele diz assim, eu queria que todos fossem como eu, por causa do que ele carregava. E porque apesar da situação dele, ele sabia quem ele era. Então ele dizia, eu queria que todos fossem como eu, só que sem essas correntes, porque não há nada de errado com a minha vida, né? Não há nada de errado em ser como eu, né? Eu não queria nada do que vocês têm, eu não queria nada das riquezas, nem do lugar, nem de nada, se eu não tivesse o que eu tenho. Eu queria que vocês tivessem o que eu tenho, né? Essa confiança de Paulo. E isso flui, essa autoridade com que ele falava, os governantes, os reis se espantavam, né, com a autoridade com que ele defendia a fé dele. E essa autoridade era conferida a ele através da obediência. A obediência total e a confiança total que ele tinha em Deus. E cada obstáculo, por causa da obediência dele, cada obstáculo levava ele mais perto do objetivo dele, né? Ao invés de criar uma situação para
que fosse difícil dele alcançar o contrário, cada obstáculo levava ele mais perto. Então que a gente traga isso para nós hoje, que nós possamos obedecer, apesar das circunstâncias, e obedecendo nós receberemos autoridade, chegaremos a lugares que nós jamais chegaríamos se não fosse através da obediência. Nós alcançaremos coisas que nós jamais alcançaríamos se não fosse através da obediência. Que a gente possa ouvir a voz do Senhor, que a gente possa decidir obedecer e receber a autoridade que flui de um lugar de filho, de filha, quando a gente entende qual é a nossa verdadeira identidade. Deus abençoe e até o próximo dia da nossa jornada.